Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tudo que há. E em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos, todos os joelhos se dobrarão. Eu creio sim. Eu creio sim. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja remida, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, vida eterna, na ressurreição do corpo, na vida eterna, amém, na remissão dos pecados, na vida eterna, amém, na ressurreição do corpo, na vida eterna, amém, na remissão dos pecados, na vida eterna, amém. A paz do Senhor é o que nós queremos. Eu quero para mim e para você. O amor do Senhor é o que dividiremos, porque todo este amor não cabe em nós. Eu quero lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação, seja qual for a situação. Tudo passará, mas o amor é eterno, eterno, eterno como Deus, o nosso Pai. As promessas do Senhor duram para sempre, e Ele prometeu que vai voltar. Eu quero lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação, seja qual for a situação. Tudo passará, mas o amor é eterno, eterno, eterno como Deus, o nosso Pai. As promessas do Senhor duram para sempre, e Ele prometeu que
vai voltar. Eu quero lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação, seja qual for a situação. Olá, povo de Deus, povo da aliança, graça e paz em nome do nosso Cristo ressurreto, aquele que era, que é e voltará com grande glória e poder para arrebatar os remidos do Senhor. Eu e você fazemos parte da igreja que foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Como que está você, minha irmã, meu irmão? Hoje nós iremos continuar estudando o credo apostólico. Hoje eu quero falar sobre creio na remissão dos pecados. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 3, versículo 18 em diante, que não há justo, nem sequer um, porque todos pecaram, todos extraviaram, e banidos estão, distantes estão da glória de Deus. Eu falei com vocês no último estudo, no último estudo nosso, que o Espírito Santo é ele que nos convence, né? No penúltimo, né? É ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aceitar que somos pecadores é uma loucura. A Bíblia fala que o nosso coração é corrupto, é desesperadamente corrupto e enganoso. A Bíblia fala que quando Deus fez Adão e o colocou no Éden, e fez aquele pacto chamado pacto de obras, e ele podia com Eva usufruir de toda a maravilha daquele jardim que ele fez e colocou no Éden para o casal. Eles desobedeceram, eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, e por causa disso o homem pecou. E por causa do pecado de Adão, todos nós somos pecadores. E temos uma grande dívida diante de Deus. Como é que nós podemos aceitar isso? É pela fé. E isto é uma obra milagrosa do Espírito Santo que nos convence. E quando nós falamos, creio na remissão dos pecados, e isso já foi no passado, desde Gênesis, quando Deus conversou com Adão e Eva, e eles cobriram a nudez, eles sentiram vergonha depois que pecaram, eles então sentiram o peso da desobediência, dos seus pecados, e tentaram cobrir a nudez com a folha de figueira. Mas aí, o próprio Deus teve de vesti-los com a roupa de pele de cordeiro. E tudo isso já prefigurava que o homem, nós pecadores, não temos como cobrir a nossa nudez. Não tem como sermos remidos, sermos libertos, sairmos do cativeiro como éramos. Aqui diz Efésios capítulo 2, que todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, também os demais. Versículo 4 do capítulo 2 de Efésios. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça somos salvos. E aqui diz, versículo 8 em diante, porque pela graça sois salvos. E depois diz, agora olha para você ver, o capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte: para o louvor da sua glória,
de sua graça, ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Então no capítulo 2 eu li que eu e você, todos, estávamos mortos nos delitos e pecados, distantes de Deus. Tínhamos uma grande dívida. A Bíblia diz em Colossenses que nós tínhamos um escrito de dívida contra nós. Mas aí, Jesus, ele veio como o Cordeiro Imaculado de Deus, derramou sangue na cruz do Calvário, e é agora pelo sangue de Jesus que recebemos a remissão dos nossos pecados. O que significa remir? Tirar. O que significa remissão? É tirar, é libertar. Pelo sangue de Jesus, nós fomos perdoados. A Bíblia diz em Isaías 53 que ele carregou sobre si os nossos pecados. Vamos abrir lá, irmão? Irmã, em Isaías capítulo 53, olha para vocês verem que texto forte. Aqui diz, Isaías 53, olha, versículo 4 em diante: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos o quê? Sarados. Então veja, como nós lemos em Efésios, a nossa remissão não foi pela bondade que há em nós, porque nós não somos bons, nós somos ruins, somos maus, desobedientes, rebeldes. Quando nós declaramos, creio na remissão dos pecados, eu estou declarando que não foi a minha remissão, o perdão que eu recebi de Deus, o escrito de dívida que estava sobre mim, a dívida que eu tinha com Deus por causa dos meus pecados, que veio desde lá de Adão, e que a teologia trata o pecado original. O seu filhinho, Luca, meu netinho, que fez agora 6 meses e já está sentando, Luca é um pecador. A Bíblia fala em Salmo 51, 17, em pecado me concebeu a minha mãe, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. É o que o Salmo 51 fala. Então quando você lê o Salmo 51, versículo 5, fala que eu nasci na iniquidade. Então, a remissão não foi feita pela minha bondade, pelas obras, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. Aí eu queria pedir você para nós irmos lá em Romanos capítulo 3, ou melhor, Romanos capítulo 6. Olha o que diz aqui, Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado era o quê? A morte. Quando Adão e Eva pecaram, Deus falou: fostes formados do pó e ao pó tornarás. Esta é a morte física. Mas quando Deus os expulsou do paraíso e colocou 2 querubins, naquele momento que eles estavam se sentindo envergonhados, eles foram banidos da presença, da intimidade com o Pai, e precisava então de alguém para nos religar a Deus.
E este alguém veio, quem foi? Jesus. É o que nós lemos em 1 Timóteo capítulo 5, ou capítulo 2, versículo 5, porque só há um mediador, um medianeiro entre nós e Deus, a saber, Cristo Jesus. Então Jesus é o nosso mediador. E ele é o nosso mediador, repito, não pelos nossos méritos, mas pelo sangue derramado naquela cruz, é que temos livre acesso a Deus. Foi ele que, Cristo que nos redimiu. Abra sua Bíblia aí, em Hebreus capítulo 9, versículos 19 em diante. Quando fala que com a nossa remissão, nós temos agora livre acesso à presença do Pai. Olha para você ver, Hebreus 9, 19 em diante. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então veja que nós temos agora livre acesso à presença de Deus. Agora veja, capítulo 3 de Lucas, capítulo 3 de Lucas, dá uma olhadinha para você ver, versículos, Lucas 3, versículo 2, aqui diz: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Por isso nós podemos dizer que eu creio, nós cremos na remissão dos pecados. E essa remissão já foi feita pelo sangue de Cristo Jesus. João pregava o arrependimento, e aqueles que chegavam no Jordão e se arrependiam eram batizados. Aquele batismo, e o batismo que você recebeu em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando você é batizado, aquela água do batismo representa a purificação, a lavagem que foi feita na nossa vida. A lavagem que é feita pela palavra, mas representa a purificação que foi feita em nós pelo sangue do Cordeiro. A remissão é pelo sangue. É pelo sangue do Cordeiro. Agora, olha para você ver, Lucas capítulo 24, à frente, Lucas 24, 47. Aqui diz, Lucas 24, 46 e 47. Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Nós estamos estudando a parte de hoje do Credo Apostólico. Creio na remissão dos pecados. A remissão dos pecados é feita por sucessivas reencarnações, igual prega o Espiritismo? Não. A remissão dos pecados, ela é feita por praticarmos as boas obras? Não. A remissão dos pecados é feita como antigamente a Igreja Católica Apostólica Romana pregava, as obras ainda prega, mas quando aquele grande vendedor de indulgências, o Tetzel, dizia que se você jogasse no gasofilácio uma contribuição, uma moeda, no momento do tilindar da moeda, daquele barulho, a alma sairia do purgatório
para entrar na presença de Deus. Então tinha gente que pagava as indulgências, a Igreja Católica Apostólica Romana vendia a salvação, e nós sabemos, repito aqui, que a salvação é pela graça, e a remissão dos nossos pecados é pelo sangue do Cordeiro Imaculado de Deus. Olha para você ver, Atos capítulo 2, versículo 38. São vários textos, né? Atos capítulo 2, versículo 38. E aqui diz, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora olha para você ver o capítulo 3, versículo 19, aqui ainda em Atos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Creio na remissão dos pecados. Jesus nos redimiu da escravidão das trevas e nos libertou. Colossenses 1,13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos trasladou, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Um sangue foi derramado, um cordeiro foi oferecido, o Cordeiro de Deus. E por isso, já falamos aqui, que Jesus é o nosso Cordeiro pascal. Lembra da Páscoa? Onde Deus mandou que Moisés avisasse o povo, porque seria instituída a Páscoa, que representa a passagem, libertação do povo do Egito, do cativeiro, para ir para Canaã, a terra que manava leite e mel. E aí cada família matava um cordeiro, tirava o sangue e passava nos umbrais das portas, já simbolizando isso, que um dia viria o Cordeiro de Deus. Quando João viu Jesus aproximando, ele declarou: eis aí alguém que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Creio na remissão dos pecados. Nós somos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Olha para você ver agora, Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Versículo aqui, capítulo 13, versículo 39. Aqui diz: porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Nós somos purificados pelo sangue do Cordeiro. Agora, Atos capítulo 26, versículo 18. Estamos estudando hoje, quem sabe você chegou atrasado, estamos estudando o credo apostólico. Hoje nós estamos estudando sobre creio na remissão dos pecados. De que maneira? Através do sangue do Cordeiro de Deus, o vencedor. Apocalipse capítulo 13 fala que esse Cordeiro, ele já foi oferecido desde antes da fundação do mundo. Foi ele que derramou sangue na cruz do Calvário para nos redimir, para nos remir. Em Cristo nós temos a remissão dos nossos pecados. Olha para você ver então, capítulo aí de número 23. Atos então, capítulo 26, versículo 18. Aqui diz: para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé
em mim. Aqui é o Senhor que está falando. Atos capítulo 17, Atos 17, versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. É preciso, então, haver quebrantamento. Como eu lhes disse, que é o Espírito Santo que convence o mundo, que me convenceu e te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E tudo que aconteceu comigo e contigo, e quando nós pregamos acontece com as pessoas, é iniciativa de Deus que nos usa, e é o Espírito Santo que opera o milagre da transformação, da regeneração. Lembra que nós falamos? O ministério do Espírito Santo, além de glorificar a Jesus, além de estar aqui como Deus, como pessoa, para operar no meio do povo de Deus, distribuindo dons, além de ser o nosso guia, que é o Espírito da verdade, ele veio para convencer-nos dos nossos pecados. Ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. E isso foi o quê? Graça, grande amor de Deus por nós. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o homem precisa de quê? Ele precisa de se arrepender, reconhecer, como eu tenho lhes dito, que é um pecador. O homem deve reconhecer que é pecador, nem tanto pelo que ele peca, mas porque ele é um pecador, na sua essência. Todos pecaram e banidos estão da glória de Deus. O homem precisa de, agora, um representante diante de Deus, para justificá-lo, para torná-lo justo diante de Deus. E quem pode fazer isso é Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. E quando o homem então recebe pela fé e debaixo da iniciativa da graça de Deus, quando ele se arrepende, quebranta, reconhece a sua miserabilidade, aí o Espírito Santo que faz essa obra, ele recebe a purificação. Olha para vocês verem aí em Romanos, olha para você ver o que diz a palavra do Senhor, para que nós entendamos o que acontece quando o pecador arrependido se achega a Deus e ele é justificado diante de Deus. Aqui em Romanos 5 fala assim, olha: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Olha o que diz aqui então: mediante a fé, justificados, temos paz com Deus. Esta paz que recebemos, nós conseguimos por causa de Cristo, Ele que nos redimiu. Você pode dar glória a Deus? E olha, creio na remissão dos pecados. Eu quero que você leia comigo aí, de novo, nós lemos na outra aula, 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro à comunidade dos eleitos. Olha para vocês verem aí, versículo aí de número 18, primeira carta de Pedro a esta comunidade maravilhosa. Olha o que diz aqui, versículo 18 em diante: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos
por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Entendeu aqui? Eu e você recebemos a remissão pelo sangue. É o sangue do Cordeiro que nos purificou de todo pecado. Só há remissão de pecados pelo sangue. Lembra que eu falei no início? Quando Adão e Eva tentaram se cobrir com folha de figueira e teve de um animal ser morto e Deus vestiu os dois, já mostrando para nós que não é pelo sacrifício, por boas obras, por você entregar dízimo. Dízimo é um compromisso seu, consciente. Dízimo você entrega na igreja até como expressão de gratidão, de generosidade. E nunca vai te faltar nada. Pelo contrário, Deus te abençoa. Nem tanto porque você entrega para poder reivindicar de Deus. Não! Deus conhece o seu coração generoso. Mas entregar dízimo, entregar ofertas, sacrificar, orar em monte, viver uma vida irrepreensível, não te leva para a salvação, para a vida eterna. A salvação é pela graça, e a remissão dos nossos pecados foi feita pelo sangue do Cordeiro. Eu sempre gosto de dizer que aquela cruz, a cruz do meio, ao lado de Jesus, à esquerda, à direita, tinha dois salteadores. Ele estava no meio. Aquela cruz continua pingando sangue. O sangue foi derramado nesse tempo, nesse espaço, para a remissão dos pecados dos eleitos que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. Você crê nisso, meu irmão? Creio na remissão dos pecados. E a remissão dos pecados é feita pelo sangue. É pelo sangue que é feito, não pelas obras. Por isso temos de entender que quando no Éden Adão pecou, e desde lá Deus já pré-anunciou que um dia viria o Messias, o ungido dele, o Salvador, o seu Filho unigênito. Quando o capítulo 3, versículo 15 diz que de ti, falou com Eva, haverá de nascer aquele que esmagará a cabeça da serpente. Por que Deus precisou de utilizar a questão do sangue? A Bíblia fala no Velho Testamento que o sangue é vida. E Deus utiliza isso para mostrar que uma vida foi derramada, uma vida foi entregue. Precisava do sangue de Cristo esvair-se de si. E eu volto a dizer, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu quero começar a terminar e pedir a você para ler aí comigo. Porque o sangue de Jesus, ele vale para ontem, para hoje e para amanhã. Se você pecou, peça perdão a Deus em nome de Jesus, para que o sangue dele te purifique. Aqui em 1 João, olha para vocês verem, capítulo 1, aqui diz, ora, versículo 6, ora, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão com ele e com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de quê? De toda injustiça. É o sangue que nos purifica, gente. É o sangue do Cordeiro. Aqui, em 1 João capítulo 2, olha para você ver aí. 1 João capítulo 2, versículo 1, fala o seguinte: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo
para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E sabe, você que está aí, meu irmão, minha irmã, pecou, e talvez está sentindo aí o peso da sua consciência dos seus pecados. É o que João fala aqui: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, não esqueça, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o que? A propiciação. Esta palavra propiciação, antigamente, lá no templo, uma vez por ano, um sumo sacerdote adentrava naquele santo dos santos, e ali eles pegavam 2 bodes. Um bode, o sumo sacerdote confessava sobre aquele bode todos os pecados de Israel, e alguém pegava ele, um levita, e levava para o deserto, soltava no deserto lá. E aí o outro era morto, tirava as vísceras, toda aquela estrutura da matéria do corpo, e pegava o sangue. E aquele homem levava, depois de purificar-se, o sumo sacerdote levava e colocava lá, sobre um propiciatório, que era uma bandeja que ficava sobre a arca da aliança. E lá tinham 2 querubins, que representava aqueles 2 querubins. O Éden, lembra quando Deus colocou 2 querubins fechando a intimidade de Adão e Eva e dos homens? Aqueles 2 querubins representando que somente através do sangue derramado ali era que Deus ia responder àquele sumo sacerdote. E aquele sumo sacerdote chegava e colocava aquele sangue sobre o propiciatório, e era aceito o sangue. O povo alegrava, porque Deus perdoou o povo. Então, uma vez só, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro, apresentou diante do Santo dos Santos, no propiciatório eterno, o seu sangue. E pela morte dele, pelo sangue derramado, nós fomos redimidos dos nossos pecados. Termino aqui. Creio na remissão dos pecados. A próxima aula nós terminaremos. Eu quero falar que eu creio na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Amém. Que Deus te abençoe, continue conosco, vamos continuar estudando a palavra, e esses estudos são estudos que nós vamos fazendo e vai entrando na nossa mente, nas nossas entranhas, e vai crescendo e gerando fé ao nosso coração. Dias difíceis virão e precisamos de estar preparados, porque as batidas, o investimento, quando eu falo investimento aqui, do Satanás contra as nossas vidas, do mundo que jaz no maligno. Fique firme, potencialize a tua vida. E eu tenho falado com vocês que o conselho aprovou que o nosso irmão seminarista Manelinho fique comigo na igreja. Na verdade, Manelinho é um pastor em potencial, mas a Igreja Presbiteriana do Brasil exigiu que ele fizesse seminário, e ele está fazendo esse estágio onde ele está fazendo visita a todos vocês, ele está assumindo toda a estrutura da igreja, e eu vou ficar nesta área dos cultos domingo à noite, na escola dominical no ano que vem, e também eu tenho muitos livros ainda para poder editar, e também ficar nessa área da doutrina. E nós iremos também restaurar o seminário Creia Também Pensar, para que você estude, se prepare, seja um homem forte, uma mulher forte no conhecimento da palavra. Amém? Um beijo no coração, até mais.